Bem-vindos a este espaço para darmos início ao debate com os candidatos à Câmara Municipal do Cadaval para as próximas eleições autárquicas 12 de outubro. Agradecia que colocassem os telemóveis no silêncio ou em modo avião para não perturbar o debate. Connosco já temos os candidatos que vão concorrer a estas eleições, mas eu passo a palavra a Fátima Ferreira, minha colega, chefe de redação do jornal Gazeta das Caldas. Boa tarde a todos, muito obrigada. Gostaria de vos dar as boas-vindas a este debate organizado pela Gazeta das Caldas, que está este ano a comemorar o seu centenário, e dizer que é organizado pela Gazeta, tem o apoio da 91 FM Rádio, e que também transmite o debate e que também poderá ser visto através das redes sociais, nas nossas redes sociais da Gazeta das Caldas. Agradecer a presença de todos os candidatos aqui presentes e também deixar o agradecimento muito especial à autarquia pela cedência do espaço para podermos estar aqui hoje. Fazemos votos que este debate possa contribuir para uma maior informação e esclarecimento de todos. Ele será conduzido pelo meu colega, jornalista Paulo Ribeiro, colaborador da Gazeta das Caldas e que conhece e acompanha a realidade deste concelho, e dizer-vos também que no final, ali ao fundo, estão as gazetas, estão o exemplar da Gazeta das Caldas, o exemplar onde saíram as entrevistas aos candidatos que nós também já fizemos ao Cadaval. Por isso, à saída, se tiverem interesse, também poderão levar. Um bom debate para todos, muito obrigada. Relativamente aos resultados eleitorais das eleições autárquicas de 2021, só para fazermos uma contextualização, e quanto ao Concelho do Cadaval, o Partido Social Democrata venceu com 52,23% dos votos, com 3.517 votos, o que deu a vitória, e 4 representantes no Executivo. Em segundo ficou o PS com 35,02%, correspondente aos 2.358 votos. Em terceiro ficou o PCP-PEV com 5,24%, 353 votos, e em quarto o CDS-PP com 2,42% e 163 votos. Na altura estavam inscritos 11.944 eleitores, votaram 6.734 e a taxa de abstenção então foi de 43,62%. Para as eleições do próximo dia 12 de outubro estão inscritos 12.484 eleitores, há um acréscimo de 540 pessoas, das quais 13 são oriundas de outros países da União Europeia que não Portugal e 4 de países fora da União Europeia. Temos connosco aqui nesta mesa os candidatos pelo PS João Filipe dos Reis, pelo Chega Vítor Lemos, pelo CDS-PP Catarina Marinho, pela CDU Edmundo Batista, pelos Cidadãos Livres Independentes do Cadaval Ricardo Matias e pelo PSD Ricardo Pinteus. Esta é a ordem das intervenções de acordo com o sorteio que foi realizado com todos os representantes das candidaturas. Na declaração final que encerrará este debate, inverte-se a ordem de intervenção. Sendo assim, eu passava a palavra a João Filipe dos Reis, com 2 minutos, que está ali, peço desculpa, o microfone peço depois que vão passando pelos restantes candidatos, para fazer um enquadramento ao que vem, é uma recandidatura, portanto, em termos de participação autárquica como número 1 nas listas do PS. Sim, nós iniciamos este projeto na realidade há 4 anos atrás. Sabíamos há 4 anos que a probabilidade de conseguirmos ganhar as eleições era diminuta. Tendencialmente o que acontece em termos de eleições autárquicas é que são feitos os 3 mandatos, raramente há uma interrupção a meio, e portanto tínhamos essa noção disso. No entanto, também sabíamos que para prepararmos com seriedade e com apoio técnico o nosso programa era fundamental termos tempo. E, portanto, focámos essencialmente nesse aspecto, conseguir criar um bom programa, devidamente suportado em opiniões de técnicos que colaboraram connosco. Tivemos a vantagem nessa altura de ainda estarmos semi-Covid e, portanto, isto facilitou, conseguimos fazer reuniões online que nos permitiu ter especialistas em praticamente todas as áreas que nós tocámos no nosso programa. O programa esse continua a ser a base do nosso trabalho.
Portanto, foi um trabalho que foi planeado logo na altura ser a 4 anos. O porquê disto e porquê de ter aceito o convite e a razão de ser do nosso projeto. O Cadaval está estagnado, completamente estagnado em termos de alterações significativas, de mudanças de paradigma há 20 e tal anos. Tem-se resolvido algumas situações, tem-se essencialmente melhorado situações, não se tem criado nada de novo. E nós achamos que para conseguirmos alterar isto é necessário apostar em 3 ou 4 áreas em simultâneo. Para conseguirmos o efeito que eu habitualmente chamo de bola de neve, é fundamental resolvermos várias áreas em simultâneo. Temos que resolver em primeiro lugar a questão da oportunidade de investimento. Nós não temos espaço para as empresas virem para o Cadaval e isso é urgentíssimo. Em simultâneo, praticamente em pé de igualdade, a questão da habitação. Porque se as pessoas não tiverem sítio para viver, também não vale a pena termos empresas, porque depois acontece, como já aconteceu no passado, que se vão embora porque os trabalhadores dessas empresas não tinham cá sítio para viver e, portanto, estavam em outros locais e acabaram por deslocar a empresa. A parte dos transportes também nos parece particularmente importante. E conseguindo dinamizar estes aspectos, ou seja, criar facilidade das pessoas chegarem e saírem, terem local para viver e em simultâneo as empresas terem local para investir, nós vamos conseguir pôr a bola a funcionar, isto em conjunto com iniciativas na área do turismo e resolver problemas de fundo na área da saúde, por exemplo. As questões temáticas ainda ao longo deste debate. Vítor Lemos, relativamente à sua participação, não é novo também nestas questões políticas e autárquicas também, mas é a primeira vez que é a cabeça de lista e é a cabeça de lista pelo Chega. O que é que, ao que vem? Precisamente. Conforme referiu, não é a primeira vez que eu estou envolvido na política autárquica. Fui vereador durante 6 anos, num dos mandatos do Presidente Aristides Cécio. E nos últimos 12 anos não estive envolvido politicamente com o PSD. Fui convidado para aceitar este repto, ou seja, lançar-me o repto para ser candidato, e eu, como sempre decidi na minha vida estar no Cadaval, eu gosto muito do Cadaval, eu amo o Cadaval, e entendi que estava na hora de poder contribuir para que o Cadaval seja melhor do que aquilo que é. Reconheço, ou seja, sinto que nos últimos anos não foi feito muito pelo progresso do Cadaval, poderia ter sido feito muito mais e foi isso que me motivou a estar aqui. Catarina Marinho, também uma primeira, portanto, intervenção, é candidata pelo CDS nestas eleições autárquicas, mas não é do Cadaval. Isso mesmo. Então, se calhar, para simplificar, aquilo que eu vou trazer é a irreverência. Claramente, conseguem perceber, sendo a mais nova da mesa, que é isso que nós esperamos sempre da juventude. Eu tenho 27 anos, sou nascida de Lisboa, a minha vida foi dividida entre a Lourinhã e Torres Vedras, que é onde a minha família vive, entre avós, irmãos, pais, etc. E eu estou aqui não porque nasci na terra, não porque vivo na terra, mas porque gostava que toda a gente se questionasse do porquê de eu não ter escolhido o Cadaval para viver, visto que é um concelho vizinho de onde eu nasci, e essa a reflexão e foi esse o caminho ao qual me fez chegar aqui. Eu venho pelo CDS em particular, para desafiar. Portanto, para desafiar porque sou jovem, porque trago uma visão diferente, trago não só uma visão diferente por causa da minha idade, mas também uma visão diferente porque sou de fora do concelho. Trago aquilo que é, também espero eu, a inspiração, e é muito bom ver aqui caras jovens, até de pessoas que ainda não votam, mas que começam já a ser integradas nestes momentos de comunidade. Trago, espero eu, uma inspiração para que os jovens não coloquem a política de lado e se envolvam, porque nós temos 3 problemas no concelho. O problema principal é a mobilidade, que digo-vos que é a primeira razão pela qual eu não vivo cá. Eu vivo no concelho de Alcobaça, em São Martinho do Porto, que é uma freguesia mais pequena do que a freguesia principal do Cadaval. E qual é que é a principal razão? É que eu tenho um autocarro direto de São Martinho do Porto para Lisboa, que é onde eu trabalho. O segundo problema que nós temos, que na verdade é nacional, é a habitação. E o terceiro é a qualidade de vida, onde eu gosto de colocar aquilo que é a liberdade das famílias, mas também a liberdade das famílias poderem criar os seus negócios e terem sítios para trabalhar. Portanto, estas são as 3 áreas, é por isso que eu estou aqui. Obrigada. Muito bem, e vamos saber mais ao longo deste debate. Pela CDU, Edmundo Batista é o cabeça de lista e, nesse sentido, também convidava-o a apresentar-se. Pois, eu sou o Eduardo Batista, portanto, candidato da CDU,
E queria começar por dizer que a minha apresentação, eu estou ligado às autarquias há muitos anos, tive 30 anos ligado às autarquias, a várias autarquias, Loures, em que fui vereador 14 anos, de Odivelas, de Mafra e na área metropolitana de Lisboa. Portanto, considero que tenho uma experiência, de facto, bastante grande nesta área e foi por isso que me convidaram a vir para ser candidato, pela segunda vez, candidato à Câmara do Cadaval. Quero dizer que a CDU tem um estilo de trabalho que é um estilo de trabalho bastante diferente do que é habitual, do que é o panorama geral. É um trabalho participativo, um trabalho coletivo, em que todos discutimos, analisamos e discutimos com todas as entidades possíveis interessadas no desenvolvimento dos concelhos onde estamos inseridos. No caso do Cadaval, nós discutimos muito o plano estratégico 2020, quando foi nas eleições anteriores, e há muita coisa ainda por fazer, e discutimos o plano estratégico 2030, agora, que contém muitos dos aspectos do nosso programa e das nossas prioridades. Esse plano estratégico é mais voltado para as autarquias. No entanto, nós consideramos que as autarquias, como diz a Constituição da República, visam a prossecução dos interesses próprios das populações em cada local. E isso obriga-nos a exigir que, da parte do Estado Central, da parte do Governo, se realizem as condições necessárias para que as autarquias possam também desenvolver os seus aspectos. O caso da saúde é paradigmático. Depois falamos mais tarde relativamente aos diversos temas. Eduardo Batista, da CDU, há bocadinho dei como Lopes do Mundo. E o único movimento de cidadãos independentes, assim que se apresenta, Cidadãos Livres Independentes do Cadaval, é liderado por Ricardo Matias e porquê? Boa tarde a todos. Antes de mais, agradecer a presença de todos, agradecer a todos os companheiros de equipa que aderiram ao CLIC, Cidadãos Livres e Independentes do Cadaval. É a primeira vez, penso eu, na história do Conselho do Cadaval que existe um movimento independente candidato às eleições. Não é fácil, é bastante difícil criar um movimento destes e é preciso também alguma coragem. Nós viemos para unir, não viemos para dividir, viemos para acrescentar valor ao município e ao Conselho do Cadaval. Vamos apostar seriamente nas áreas que são de maior interesse para os cadavalenses e que nós consideramos estratégias e que estão em declínio, como o caso da educação, da saúde, do tecido empresarial e do turismo. São áreas que realmente nos trazem bastante preocupação. E o que nós queremos acrescentar realmente é isso, é ideias novas, é tentar contribuir para que o Conselho realmente saia da cauda dos concelhos do Oeste em vários aspectos, não é? Porque tem as taxas de abandono escolar elevadas, tem um alto índice de casos de violência, tem baixas taxas no ingresso no ensino superior, portanto uma panóplia de situações que nós queremos ver alteradas e por isso cá estamos. E vamos falar ao longo deste debate e por fim, Ricardo Pinteus, que se apresenta nesta mudança de ciclo como cabeça de lista do PSD à Câmara Municipal do Cadaval, atual Presidente de Exercício. Boa tarde a todos, agradecer a presença de todos, agradecer à Gazeta por este debate, que é sempre muito instrutivo para todos. O meu nome é Ricardo Pinteus, para quem não me conhece, vivi, nascido, criado no Cadaval, com 2 filhas, lindas por sinal, é o que dizem, por isso não saem ao pai, de certeza. E fui, ao longo destes últimos 12 anos, fui adquirindo uma experiência e fui sentindo perante as pessoas e convivendo com elas e no dia-a-dia e muito incentivado por elas que eu aceitei o desafio de ser candidato à Câmara com o intuito de fazer mais e melhor para o Cadaval, porque acho que tenho capacidade para isso e acho que vou conseguir melhorar a vida dos cadavalenses nos próximos 12 anos, sempre com a proximidade, preocupado sempre com os planos macro, mas sempre presente ao lado das pessoas para resolver os problemas às pessoas, porque é aí que a gente começa a lidar com elas e o verdadeiro, porque às vezes os pequenos problemas são tão importantes como os grandes problemas que o Conselho tem.
Vai ser difícil, portanto, abordar todas as temáticas ao longo de 90 minutos e então com tantas candidaturas relativamente e comparando com outros concelhos, portanto é um concelho onde neste período eleitoral há de facto várias propostas e diversificadas propostas que são apresentadas aos eleitores. Eu começava agora pela parte económica e do desenvolvimento do concelho. Aliás, foi um tema transversal também relativamente à entrevista que todos deram à Gazeta das Caldas. E, João Filipe Reis, relativamente ao Partido Socialista, pelo que aprendi, uma das apostas na área da economia passa pela requalificação da zona industrial e criar novas zonas e modernas. O que é que pode concretizar na área da economia? Sim, sim. E como é que... Não ficamos só por aí, mas sim, a criação de locais onde possa haver investimento é fundamental. Nós temos perdido várias oportunidades de negócio porque as empresas chegam ao Conselho e simplesmente não têm local preparado para investir. E nos dias de hoje, a velocidade com que as coisas acontecem não se compadecem com o estar à espera de preparar locais. Portanto, é fundamental nós termos locais infraestruturados, portanto, espaços industriais, onde as empresas possam chegar e comprar e instalarem-se. Daí a proposta no sentido de expandir a atual, sendo que há aqui questões relacionadas com o PDM que trazem algumas condicionantes que teremos que ultrapassar, e a criação de outras zonas, com destaque para uma grande zona que nós entendemos que deveria de aparecer entre o Vilar e o Otero da Cabeça, mais perto. E porquê? Pela proximidade das vias rápidas. Isto favorece nos processos de análise económicos e financeiros. Esta proximidade pode ser um fator decisivo. Mas nós vamos muito para além dessa questão, entendemos que podemos alavancar aqui a divulgação do nome do Cadaval e também oportunidades de negócio através do turismo, nomeadamente utilizando a Serra do Monte Junto, mas não só. Utilizando as intervenções, por exemplo, nos rios para criar percursos que poderão, em conjunto com a Serra, funcionar como formas de atração das pessoas. Isto depois vai ajudar a divulgar o nome do Cadaval, portanto há aqui uma interligação entre os vários aspectos. E ainda a questão do comércio local, que nós não podemos descurar e que entendemos que também poderia ser ajudado com algum tipo de isenções e incentivos à manutenção dos mesmos. Especialmente, e isto aqui é um pormenor que nós achamos particularmente importante, aos negócios que existem nas aldeias. Aquelas pequenas lojas, as mercearias, são muito mais do que um simples negócio, são locais de apoio social muitas vezes, de convívio. Como é que o município poderia apoiar? Com algum tipo de isenções, circular, sim, é? com algum tipo de isenções, por exemplo, em algumas taxas que possam fazer, favorecer os investimentos que esses locais possam vir a necessitar, facilitar até eventualmente questões relacionadas com o transporte. Isto depois vai mexer com outros aspectos. Tudo isto está sempre interligado, todo o nosso programa tem elos de ligação entre os vários pontos, portanto não podemos olhar para eles de forma isolada. E finalmente a questão do centro um centro tecnológico, um centro empresarial, que pudesse conjugar vários aspectos, também nos parece que era bastante importante. Já há 2 projetos feitos pela Câmara para um centro com essas características, onde poderiam receber espaços de coworking com dimensão generosa. Não estamos a falar de meia dúzia de lugares, estamos a falar com espaços, com locais não só para trabalho, mas também para reuniões, com um local onde houvesse um anfiteatro, espaços para reuniões, portanto um local com polivalência e que pudesse dar resposta às várias oportunidades de negócio, e não só, porque eventualmente se tiver dimensão suficiente, e o Cadaval não é uma vila rica, tem que potenciar todos os seus espaços, como estamos a fazer aqui com este, poderia ser o local também onde agregasse, por exemplo, algumas iniciativas na área cultural. Isto tem a ver com a questão já arquitetónica, da solução arquitetónica, mas poderia-se eventualmente pensar em agregar tudo isso, até porque o espaço do eventual anfiteatro ou o espaço amplo onde podia ser utilizado quer para espetáculos, quer para reuniões, para esse tipo de situações. Portanto, é este conjunto de iniciativas e nós defendemos sempre que isto deve ser feito o mais possível em simultâneo. Ok? Vítor Lemos, na sua proposta eleitoral e também focando como na entrevista que deu, considera que o maior problema é a estagnação económica e social e que o Cadaval tem que ser mais competitivo, atrativo e também reter talentos. Na área da economia, que propostas é que defende que o município deveria encetar por si liderar? Já agora, se me permite, já referiu 2 vezes Vítor Lemos. É verdade que o meu último nome é Lemos, o meu último apelido, sim, mas a minha candidatura está como Vítor Pinto. Vítor Pinto, então que é assim que eu sou conhecido no Cadaval e no Conselho. Obrigado pelo nada, não tem.
Isto, pelos vistos, é transversal a todas as candidaturas, a questão do andamento económico aqui do Conselho. Nós também entendemos que a economia terá que ter uma alavancagem que se suporte essencialmente na criação de novas zonas empresariais e zonas industriais. Aqui o colega João referiu que o PDM condicionava um bocado. É verdade que o PDM condiciona, não é um bocado, condiciona muito. Eu fiquei bastante impressionado quando me apercebi que a revisão que foi feita ao PDM não prevê extensão de zonas industriais no Conselho. Apenas prevê uma pequenina extensão na atual zona industrial. Ou eu vi mal, ou isto é mesmo assim. Há mais um local. Aonde? Para a zona do hotel, mas é pequeno. Aquela zona da Quinta de São Francisco. Já está ocupada. Não. Pronto, não vale a pena entrarmos nesse diálogo. Portanto, o que eu vi que efetivamente não há. Fico satisfeito porque a nova lei dos solos vai efetivamente permitir que elas possam surgir, mesmo não estando previstas no PDM. Assim, as forças políticas entendam, assim a iniciativa privada ou mesmo a própria iniciativa camarária entendam que deve ser criada uma zona industrial num determinado sítio. Concordo com aquilo que o João disse, que é necessário ter uma zona industrial grande, perto ele falou na A8, numa zona da A8, eu poderia falar numa zona da A1. Sim, tendo em conta que o Conselho drena para duas mais perto de uma infraestrutura. Mas nós até defendemos que devemos exigir que as infraestruturas de Portugal, de uma vez por todas, criem uma via rápida que ligue o Cadaval pelo menos a uma das autoestradas. E isso facilitaria um bocadinho a questão aqui da nossa zona. Mas não passa só pela questão empresarial, e o João disse, e é verdade, há empresas que estão a ir embora porque não sentem apoio, porque não há incentivos para que venham. E que incentivos é que daria? Essa é uma parte difícil de responder neste momento, é preciso ser feito um estudo que eu não o fiz, garanto-lhe que não reconheço que não o fiz, mas esses incentivos passariam eventualmente também pela isenção de taxas e por apoios, inclusive diretos, haver um gabinete de apoio ao empresário na Câmara que ajudasse a resolver os problemas do dia-a-dia, mas não só, a economia não pode assentar apenas nisso. Nós temos que dar oportunidade aos nossos jovens de começar os seus trabalhos e, para isso, se calhar era conveniente que a Câmara apostasse naquilo que nós chamamos um parque de negócios, que são pequenas instalações para que eles possam iniciar a sua atividade ao nível de profissões operárias ou mesmo ao nível de comércio, de unidades comerciais. Haveria outras coisas, a parte da agricultura também, mas é possível que ainda lá vamos bater. Catarina Marinho, portanto, relativamente a esta componente económica e quando começa a sua entrevista dizendo que pretende contribuir para que os filhos e netos regressem a casa, é um pouco também à volta da dinâmica da economia? Totalmente, porque eles precisam de conseguir trabalhar cá. Quando nós falamos em economia no Cadaval, nós olhamos de duas formas. Forma micro, que é o pequeno negócio, forma macro, que o que nós temos mais neste Conselho é a agricultura e é a pera na sua mais alta qualidade. O que é que nós precisamos de fazer quando nós falamos no macro? Nós, ao dia de hoje, fazemos agricultura da forma básica, ou seja, aquilo que nós conseguimos ter no final é o produto daquilo que nós recolhemos. Não existe nada propriamente investido ou organizado para se, por exemplo, converter em compotas ou sumos, ou seja, temos grandes infraestruturas que depois de pegarem nestes produtos consigam os converter, e aí é quando nós começamos a falar da indústria. Portanto, começando a falar da indústria, nós precisamos de fazer uma promoção daquilo que acontece aqui no Conselho. Temos um problema, que é estar longe da ferrovia e está longe de meios que são de via rápida, como é o caso da autoestrada, mas a Câmara deve ser responsável por duas coisas em particular. Uma, de forma reativa, conseguir ter capacidade de responder às empresas que têm interesse em procurar sítios para se fixarem, e a segunda, que é aquela que eu acho ainda mais importante, é a Câmara ir proativamente atrás das empresas que já estão constituídas e que se podem expandir para o Cadaval. E como é que faria isso?
Nós temos duas coisas que poderíamos fazer. Uma diretamente com os vários grupos que existem, não só do Distrito de Lisboa e também da região oeste, mas também com aquilo que está a ser feito, e bem, pelo Ministro da Agricultura, a Ministra da Agricultura e da Administração Interna, de interligação e de contactos com estes empresários. E o segundo, que é tão básico quanto irmos para as feiras e irmos falar com, quando digo feiras, é feiras de indústria, exatamente, e irmos falar com estes empresários e chamá-los. Nós temos de ir atrás deles, nós não podemos ficar à espera que eles venham atrás de nós. Quando nós falamos das pequenas empresas, que também é importante, porque não pode ser só a indústria, nós temos de ser realistas e não podemos dizer que é no dia a seguir à Câmara tomar posse que alguma coisa tem de ser feita, depois de trabalharmos devidamente naquilo que é mobilidade e na habitação e conseguimos atrair mais pessoas, essas pessoas, se estão no Cadaval, se vivem cá e se fazem a sua vida cá, organicamente vai haver espaço para as pessoas poderem abrir o seu supermercado, a sua loja de roupa, uma sapataria, etc. Portanto, tem de ser uma coisa que vai demorar claramente mais tempo. A industrialização é onde nós temos de começar a investir já, de forma muito imediata. Passava Eduardo Batista, da CDU, relativamente a esta questão da economia e do desenvolvimento do Conselho, qual é a sua visão? Nós, a CDU, entende que o desenvolver é uma questão que tem vários vetores que têm que ser conseguidos simultaneamente. Não se pode desenvolver apenas numa área, temos que considerar um conjunto de ações que a autarquia tem que exercer. Tudo está ligado, como diz o poeta, isto está tudo ligado. O PDM é um instrumento fundamental numa autarquia, o Plano Diretor Municipal é um instrumento fundamental para definir quais são as formas mais eficazes e mais eficientes de desenvolver um concelho. O PDM no Cadaval está parado há 20 anos e é por isso que nós dizemos que é preciso despertar o Cadaval. Portanto, no nosso programa, o despertar o Cadaval envolve isto tudo, envolve estas ações que são precisas realizar no campo do PDM, do ordenamento do território, da agricultura, do desenvolvimento das empresas, do criar serviços e ações agroalimentares que transformem os produtos agrícolas em mais-valias que podem beneficiar a população, dar empregos e o Cadaval, a habitação para poder alojar as pessoas que vêm para aqui trabalhar e que vêm para aqui desenvolver estas atividades e também para fixar os jovens que no Conselho muitas vezes têm que ir para outros lados porque não têm aqui os locais de emprego necessários para a sua atividade e para aumentar a sua qualidade de vida. Os transportes, que é outra questão que é fundamental. Já vamos falar sectorialmente dessas matérias. Sim. Mas relativamente está tudo ligado. Está tudo ligado, o município liga muitos pontos, mas a questão de medidas concretas relativamente à economia que gostava de apresentar. Sim, é isto tudo. É o Plano Diretor Municipal que define isso tudo. Nós somos políticos e os políticos têm que definir orientações. Os técnicos da Câmara têm toda a competência e temos que confiar neles para encontrar as soluções técnicas para cada um dos casos. Portanto, as orientações são estas. É o desenvolver a agricultura, criar serviços agroalimentares, o desenvolver a habitação para fixar os jovens e para dar oportunidades às pessoas que vêm de fora para poder aqui habitar e trabalhar nas empresas, os transportes para tornar flexível esta atividade e os serviços, o desenvolvimento dos serviços, do comércio, tudo isso, porque as pessoas precisam de ter, sobretudo, mais qualidade de vida. E a qualidade de vida envolve tudo isto. E a saúde também, mas isso é uma responsabilidade do Governo. Sim, do Estado, do Governo concretamente também. Mas passava, portanto, a Ricardo Matias, relativamente a esta área, tem algumas propostas concretas que chegou já a dizer, uma das quais passa por uma parceria com privados para a criação de uma fábrica de transformação de fruta cristalizada, desidratada e de sumos naturais. Isto é apenas um exemplo.
que dá. Pode concretizar? Posso, com muito gosto. E outras questões ligadas à parte da economia? Bem, apesar de nunca ter tido nenhum negócio na área da agricultura, eu sou empresário desde os 22 anos de idade. Eu já passei por várias áreas, desde a serralharia, a construção, os comércios de metais preciosos, a hotelaria, os alumínios, já tive várias coisas aqui no Concelho do Cadaval. Portanto, inclusive agora, a minha empresa, apesar de laborar fora do Concelho do Cadaval, mas paga os impostos no Concelho do Cadaval, que ouço muitas vezes os empresários dizerem que temos uma carga fiscal alta e por aí fora, mas não é isso que atrapalha as empresas. As empresas, os únicos impostos diretos que têm para com o poder central é o IRC, portanto, que é o lucro no final do ano, mas isso, quanto mais se pagar de IRC, melhor, é sinal que tivemos mais lucro, e depois é a segurança social dos trabalhadores. Tudo o resto, taxa de derrama no Concelho do Cadaval é zero. Os municípios e os antigos executivos sempre primaram por isso, porque sabiam das dificuldades que o Concelho atravessa. Agora, dentro do ramo da agricultura, realmente, que é o nosso ex-libris e é a pera rocha e é a nossa cultura principal e a área fundamental é o setor primário, realmente uma construção de fruta desidratada, cristalizada, onde se possa fazer compotas, licores por aí fora, tem que ser um objetivo comum das três centrais. Eu, por exemplo, no restaurante não faço pera bêbada porque aquilo é um bocado trabalhoso, mas eu vou dar aqui só 2 exemplos rápidos que nós podíamos praticar. A pera rocha bêbada nós podíamos internacionalizá-la com facilidade. Bastava, por exemplo, cozê-la só em água e açúcar, metê-la em potes de 5 kg, 10 kg por aí fora e depois em pequenos pacotinhos fazer o molho à parte. Podíamos fazer com vinho tinto, vinho branco, podia ser com vinho do Dão, do Douro, do Ribatejo. A pessoa chegava ao restaurante, queria uma pera rocha, tirava-se uma pera, olha, quer com tipo de vinho. Olha, pode ser com licor do Ribatejo. Abre-se, passa-se por cima da pera e está feito. Portanto, rapidamente se comercializava. Esse negócio junto privado. Tal e qual como o pastel de nata. Nós não internacionalizávamos o pastel de nata e a ideia que agora vai ser o novo governador do Banco de Portugal, internacionalizou o pastel de nata. A pera rocha é igual, temos que ter ideias, temos que fazer. E se não fizermos, nunca sabemos se dá certo ou se dá errado. Portanto, era junto dos privados desafiá-los, porque nós temos cá a matéria-prima, logo não temos custos de transporte, temos a Frutos, temos a Central Frutas do Pinho, temos a Cooperativa do Cadaval, temos que reunir com eles e temos que os desafiar, tem que apostar nisso. Uma central centralizada que receba a matéria-prima, a fruta que não tem calibre, a que está velha, a que está deformada, a que tem a step foliosa, tudo isso deve ser aproveitado, porque até o lixo se aproveita, porque estar a desperdiçar pera. E que outras propostas, ou neste caso acompanha também o que foi aqui dito relativamente às questões das zonas industriais, deve haver mais... Não acompanho nada porque o Concelho é muito pequeno para nós estarmos sequer com a utopia de fazer 5 zonas industriais. Nós o que temos é que aproveitar a nossa zona industrial. Eu comprei um lote na zona industrial que era o lote número 13, isto tem 2.000 e troco ao passo. Entretanto, eu comprei uma empresa aqui da Lobo, que era a Facomac, mas entretanto quis vender e vendi a uma empresa do Torres Vedras, que era pré-oeste. Quando fui vender, o atual presidente da Câmara, na altura, não autorizou que a venda fosse feita, porque diz que havia um regulamento que exigia que a Câmara exercesse o direito de opção. E eu vim e desejei-me, porque eu já tinha contrato de venda feito, promessa compra e venda, já tinha dinheiro recebido, tinha que dobrar o sinal e por aí fora, e lá me lembrei de ir à Conservatória buscar os documentos e veio de lá juntamente um documento da Câmara Municipal assinada para aquele Presidente de Câmara a dizer: a Câmara Municipal do Cadaval vem desta forma abdicar do direito de preferência do lote número 13 da Zona Industrial do Cadaval. Eu automaticamente agarrei naquela fotocópia e fui ao Presidente, fiz a escritura, marquei a escritura, recebi o dinheiro e está a andar. Só para concluir, aquela declaração foi passada para o meu lote e para os lotes todos da Zona Industrial. Desvinculou um regulamento que exigia que as pessoas que comprassem os lotes tivessem que construir e criar postos de trabalho e passou a ser um negócio imobiliário. Muito bem. Passamos agora a Ricardo Pinteus. Nesta matéria acompanha a questão de haver mais zonas industriais. Sim, acompanham-nos a nós, porque isso é uma coisa que já está prevista desde que a revisão do PDM começou, que esse sítio para o Parque Tecnológico Industrial está lá referenciado, e isso é uma das partes que nós queremos fazer. Também o espaço da incubadora de empresas aí para os jovens criar o seu próprio emprego, porque aí é uma maneira grande de fixar os jovens, e também dizer que isso é importante e temos que trabalhar muito nesse sentido, mas não é isso que faz com que as empresas venham para o Concelho do Cadaval. De dar o exemplo, por exemplo, de hoje neste momento temos um investimento de 3,5 milhões no Concelho do Cadaval para uma empresa que vai com um projeto da aquacultura
e veio para cá para o Cadaval, também por pessoas também que se interessavam no Cadaval e quiseram cá investir, e não existia nenhuma zona industrial, nenhum parque tecnológico. Por isso não é só exclusivamente e achar que criar um parque tecnológico e industrial vai resolver só por si só o problema. Sabemos que há muitas por o país fora que estão vazias. Mas é uma das propostas. Mas é uma das propostas porque faz parte, mas não é só isso que faz com que as empresas venham para o Cadaval. Relativamente também ao PDM, exatamente, só para dizer que no dia 26 tem sido uma luta, eu tenho estado por dentro desse processo, tem sido uma luta desigual, que as entidades têm demorado esse tempo todo, está a chegar a bom porto. Dia 26 de outubro vamos ter a reunião de concertação final com as entidades e esperamos que aí também ajude a desenvolver o nosso Conselho. Queremos também, mas acho que falaremos a seguir na parte do turismo, mas eu queria só deixar aqui também porque hoje em dia vive-se muito percepções e eu creio que o nosso Conselho tem muito para melhorar, como é óbvio, e temos todos de trabalhar nesse sentido e estamos aqui todos, acho, com esse sentido. Mas deixar aqui 2 números que contradiz certas coisas que se diz da estagnação e que não se faz nada. Também há uma percepção, porque nós temos médias e grandes empresas fora do núcleo urbano da vila, e isso também às vezes não dá aqui a percepção total do que é o nosso movimento económico. Mas deixar-vos aqui 2 números, no recente relatório que existe, que de 2003 a 2023, na CCDR-LVT, o Cadaval foi o segundo concelho que renovou mais a população ativa. Foi o segundo conselho da CCDR-LVT que renovou mais a população ativa em 2013 e 2023. Por isso não diz que esteja assim tão estagnado como querem fazer parecer. E em termos de exportações, fomos o 11º conselho dos 52 conselhos e o 5º Oeste que mais evoluiu nas exportações em termos de valor comercial em euros. Passava agora para outro tema que é caro a muita gente. E dizer outra coisa, porque estão aqui, e dizer outra coisa, o desemprego neste momento do Cadaval é 3,3%, por isso é que as pessoas é baixo e... Eu gostava de lançar para a mesa agora uma questão que é muito cara a muitas pessoas, que é a questão da habitação, a falta de habitação, nomeadamente para os jovens. Já aqui é transversal às diversas candidaturas, já abordaram alguns pormenores, mas eu gostava que precisassem mais neste capítulo, o que é que o município poderá fazer mais relativamente a uma estratégia local de habitação, se passará por mais áreas de reabilitação urbana, se passará com uma política mais agressiva da parte do município para instar os privados a recuperarem os imóveis degradados, portanto, nos aglomerados urbanos do concelho, que é um concelho muito disperso, muito grande, relativamente à sede do concelho. Eu passaria, portanto, a palavra neste momento para João Filipe Reis, do PS, sim, nesta matéria. Sim, a habitação é porque nós entendemos que se não houver local para as pessoas habitarem, o objetivo máximo do crescimento, ele é fundamental, independentemente de números que possam ter sido apresentados, para os serviços não irem embora. E os serviços têm ido embora, as empresas têm ido embora, e são factos confirmados que ninguém pode pôr em causa. E, portanto, sim, nós precisamos mesmo de crescer, e não havendo habitação não há crescimento. A nossa proposta, mais uma vez, como quase todas as nossas propostas, são baseadas em cenários que já foram testados em outros locais com sucesso, e é importante lembrar que a maior parte dos países mais desenvolvidos da Europa tem uma percentagem de casas públicas muito superior, mas substancialmente superior, na ordem de 10 vezes mais do que nós temos. E nós achamos que o caminho é por aí. Achamos que devemos fazer uma forte aposta naquilo que habitualmente se designa por construção de custos controlados. Nós fizemos essa proposta durante o mandato, mesmo na oposição, o anterior Presidente aceitou, a nossa proposta inicial eram 50 apartamentos, vão ser feitos 28, e qual é o modelo de funcionamento disto? O resultado final para o nosso modelo financeiro é 0 para o município, ou seja, ninguém vai estar a pagar para a casa que os outros vão utilizar. Mas o exemplo é simples, vamos imaginar que se faz um prédio em que uma fração com um T2 custa 105 mil euros, para facilitar aqui as contas, paga em 25 anos, representa 350 euros por mês de investimento que a Câmara tem que fazer e de custo para a Câmara. Será exatamente esse o valor que é cobrado às pessoas. Portanto, no fundo, é com isto conseguir criar ofertas de habitação, e baixar... E com uma proposta de número de fogos que o município no início, em 4 anos acho que era realista pensar pelo menos em 100 fogos. 100. 100 fogos.
transversal ao concelho todo. Isso é outro aspecto diferenciador. Nós entendemos que isto não deve ser feito só no Cadaval. Devemos fazer no Cadaval e nas aldeias de maior dimensão. Portanto, é essa a preocupação também. Não é este o único caminho, mas este é um dos aspectos. Até porque nós sabemos, isso, há dados sobre isto, que tem o efeito de alavancamento do investimento depois no privado e além disso, ajuda a regular o preço do mercado. Ou seja, nós neste momento estão a ser praticados preços completamente absurdos, mesmo comparado com o Bom Barral, por exemplo, nós temos preços mais caros, quer na aquisição, quer no arrendamento, e portanto este tipo de iniciativa ajudaria também a baixar. Eu só vou relembrar o seguinte, porque acho que isto é importante para pôr contexto e demonstrar o impacto que tem. O último grande salto em termos de habitacional que o Cadaval Vila teve foi na época de 80, quando foram construídos apartamentos onde era a antiga Câmara Municipal, que é agora também a Clínica da Cruz Vermelha, o sítio da... Isto só para as pessoas situarem-se. Esse bloco de apartamentos a seguir, esses blocos de apartamentos a seguir, quase de seguida, deram início a iniciativas privadas dos outros apartamentos que estão do outro lado da estrada, e foi esse um grande boom, exatamente. E isto não foi no Cadaval, isto aconteceu no Cadaval e aconteceu em todo lado. Esse efeito é reconhecido, tendencialmente há uma alavancagem de 3 a 4 vezes, quero dizer, portanto se nós construímos 100 habitações, é expectável que os privados construam 300 ou 400. Isto está a acreditar no histórico e não há razões para pôr isto em causa. Agora, sim, relativamente à questão se faz sentido criar aqui incentivos pela negativa, ou seja, aumentar, por exemplo, impostos para quem tem casas degradadas e que está de alguma forma a prejudicar até os próprios vizinhos, sim, faz sentido que isso seja feito, claro que sim. Obrigado. Vítor Pinto, também a mesma questão, se nesta área da habitação o município deve ter uma outra forma de lidar com o problema ou se, digamos, as formas que escolheu até agora são suficientes? Sim. Posso concordar que algumas das opções que foram tomadas estão certas. A habitação é um problema no Cadaval, mas não é só a habitação, ou seja, não basta fazer habitação, porque ao estarmos a aumentar a habitação, e se não provocarmos condições para que haja emprego no Cadaval, estamos apenas a criar condições para que haja mais gente a vir morar para o Cadaval, tipo de dormitório. Portanto, não tenhamos a ilusão de que temos que criar habitação porque está na moda criar habitação. Mas não sente necessidade para há alguma necessidade. Jovens que há necessidade, as famílias... Há necessidade, porque os jovens precisam de sair da casa dos pais e têm que ter condições para comprar uma casa mais acessível ou com custos mais baixos do que aqueles que estão neste momento no mercado, conforme também o João referiu, o mercado no Cadaval está altíssimo. Mas temos outras soluções. Portanto, pretendemos criar um grupo que faça uma avaliação exaustiva das casas devolutas do concelho. E, de alguma forma, não tanto pela aplicação de taxas superiores, mas também criar incentivos para que os proprietários recuperem as casas, ou então ponham-nas à disposição das pessoas. Porque se houver mais casas para arrendar, se calhar não há tantas necessidades de casas para comprar. Há também o objetivo de estabelecer parcerias público-privadas para que alguns empreiteiros possam, em conjunto com a Câmara, avançar com essas construções. Porque, convenhamos, eu ouço falar em números que eu creio que são irrealistas. Eu já ouvi falar em vender andares a 90 mil euros, desculpa, João, que te diga. Não é vender, é o custo de construção. Quando nós estamos a construir um prédio para a habitação social, cujos andares, cujos apartamentos, que são T1, T2, estão a ficar uma média de 150 mil euros, como é que é possível depois vender por 90 mil euros? Ou como é que é possível dizer que se constrói por 90 mil euros? No caso concreto, o custo da construção é particularmente elevado pela localização. E ainda por cima, na localização... Não, eu estou a dizer... Não, mas é que a localização que está prevista para a construção dos prédios que te referias há um bocado, eu creio que vai ser pior, porque aquele terreno, tu provavelmente só consegues lá fazer prédios com estacaria. E a estacaria vai encarecer o valor. E o prédio da habitação social que está a ser feito, o único acréscimo que teve de custos foi ter demolido a casa que lá estava. 4 paredes. A própria construção pelo facto nós estamos aqui para fazer essa discussão. Sim. Portanto, a nossa política relativamente à habitação é que é necessário habitação no Cadaval
E a construção dessa habitação terá que ser acompanhada pela criação de empregos, para que os jovens possam ficar no Cadaval, para que a habitação que vai ser construída seja para usufruto de pessoas que façam a sua vida no Cadaval, para que ajude o comércio e outras coisas mais, que podemos falar mais à frente também sobre outros temas. Exato. Catarina Marinho, relativamente também a esta questão, portanto, a fixação, e foi uma das linhas gerais que abordou logo no início, era a questão da fixação dos jovens, a questão da habitação. Estas medidas fazem sentido? É isso que preconiza também o CDS? As medidas que eles disseram. Então, a parte boa deste debate é que toda a gente pelo menos concorda nos problemas, não concordamos é no formato. Nós temos um problema nacional, que é a construção está muito cara, não é só no Cadaval. Uma das grandes razões para isto é que nós estamos em PPR até 2026, ou seja, há muitos concursos que têm, obviamente, mais dinheiro do que uma família tem dinheiro para construir uma casa e, portanto, os construtores, até ao final de 2026, vão ter projetos que lhe pagam melhor. Pronto. Então, nós temos de ser realistas. Até ao final do próximo ano, nós temos de nos preparar para que, a partir de 2027, haja uma estratégia de construção, aí sim, a preços mais razoáveis e mais normais, entre aspas. Quais é que são as propostas que nós temos em cima da mesa? Eu sou da opinião, portanto, não tanto daquele lado da mesa, eu sou da opinião que a Câmara está aqui para facilitar e não para ter o trabalho principal e dar a casa de bandeja, entre aspas, sendo que eu sei que não é 100% essa a ideia. O que eu acho é que a Câmara... Sim, eu disse que era entre aspas, dentro daquilo que estava a explicar. Aquilo que eu acho que a Câmara deve fazer, é, obviamente, promover, a partir de 2027, os concursos públicos para a construção de habitação a estas empresas. O segundo é apoiar as famílias ou até empresas que queiram fazer construções, mas que deem apoio técnico para as pessoas poderem escolher o Cadaval. Exemplo muito específico, é preciso pagar-se por um arquiteto. Se a Câmara do Cadaval disser a uma família ou disser a uma empresa que paga o serviço do arquiteto, desde que o arquiteto trabalhe no Cadaval e, portanto, de certa forma esteja também aqui a conseguir rodar e conseguir dar resposta também de trabalho dentro do Conselho, isto é um dos exemplos. Há mais, a nível de ligação de infraestruturas, de licenças, por aí em diante. E depois o terceiro, que é onde eu acho que a Câmara e o Governo também, de uma forma muito geral, deve fazer, e que também já foi abordado, é nós olharmos para as casas que existem neste momento devolutas no Conselho e conseguimos aqui então acordos de reabilitação para depois se colocar à venda. Porque é muito bonito o Estado ter edifícios, ou a Câmara ter edifícios muito bonitos e que são históricos, se eles estão ao abandono e não são utilizados. Se existe essa necessidade, nós temos de dar resposta. E temos de dar resposta para aumentar a população que existe no Conselho, porque é muito fácil dizer que a taxa de desemprego é baixa se as pessoas estão a sair do Conselho, se as pessoas estão a sair do Conselho porque não têm trabalho cá, é normal que esta percentagem vá descendo. Agora passava à minha esquerda e dava a palavra a Eduardo Batista também em matéria de habitação, o que é que também defende que o município deveria encetar? Pois, deveria fazer. Conforme estamos a verificar, isto está tudo ligado, como eu disse inicialmente, porque não se pode desenvolver um concelho e desenvolver não é o mesmo que crescer. Crescer é aumentar a população sem que essa população tenha, de facto, condições para poder ter uma qualidade de vida aceitável. E desenvolver é criar todas as condições à volta da instalação de pessoas e da fixação de jovens ao Conselho. E é isso que nós defendemos. A habitação é, de facto, necessária a custos controlados, como já foi dito, e não só a custos controlados, habitação tipo social que possa ser muito mais barata e acessível às famílias de menores recursos. E aí a Câmara tem que dar um apoio. E o PDM pode definir zonas onde haja contrapartidas com os proprietários dos terrenos e construtores, de forma que uma percentagem da construção seja feita a custos controlados e com apoio da Câmara em contrapartidas, como, por exemplo, as infraestruturas e outras formas em que a Câmara também investe para que se desenvolva a habitação. E há uma outra forma. Entraria eventualmente as cooperativas de habitação, o apoio da... Sim, exatamente. Também as cooperativas de habitação. Aí o PDM pode, de facto, definir essas zonas onde facilita a construção a preços mais baixos. Outra questão
é o apoio à autoconstrução. As famílias, muitas famílias que não têm recursos e não têm a possibilidade de pedir empréstimos aos bancos, que sai muito caro, como nós sabemos, vão construindo aos poucos, vão construindo com ajuda, às vezes de familiares, às vezes de amigos, às vezes de alguns pedreiros e empreiteiros, e a Câmara pode facilitar isso até com o apoio técnico, no apoio a projetos, no apoio a materiais e em outros tipos de apoio. Eu fui vereador da habitação durante muitos anos, mais de uma década, e conseguimos fazer, está bem que o Conselho era muito maior que este, mas conseguimos fazer centenas de casas com de autoconstrução. Também, não é? E as receitas do município. Exatamente, e as receitas também, exatamente. Portanto, é claro, mas aqui, à escala do Conselho do Cadaval, podem ser feitas casas de apoio nas aldeias às famílias com o apoio da Câmara, em que as infraestruturas são facilitadas pela Câmara, a rede de águas, a rede de eletricidade, as estradas, os esgotos, tudo isso, e essa forma pode tornar as construções muito mais acessíveis, particularmente aos jovens, e fixar os jovens das famílias que, por vezes, como não têm habitação, têm que ir para o outro lado, têm que ir para outros concelhos. Obrigado. E nós precisamos de equilibrar o crescimento populacional da natalidade nas várias aldeias com habitação a custos que seja acessível aos jovens e às famílias. Obrigado. Ricardo Matias, o CLIC nesta vertente tem também propostas? Tem, obviamente. Eu tenho 49 anos de idade, eu lembro-me bem do crescimento que o Cadaval teve, portanto, desde ali da Rua das Castanholas, aquela rua por trás da praça, aquele bairro grande ali por cima do Intermarché, acompanhámos todos isso, né? Mas isso foi tudo feito pelo setor privado. Eu não sou grande apologista de que as câmaras municipais sejam uma espécie de gestora de condomínios, ok? Depois parte-se uma fechadura, tem que se trocar uma fechadura, parte-se um vidro, tem que se trocar um vidro, outros lembram de fazer uma fogueira com as ombreiras das portas e por aí fora, tudo depende das pessoas que se vai pôr lá dentro. Nós temos muitas famílias com graves problemas financeiros, obviamente, mas o problema principal é a falta de rendimento das famílias. As pessoas hoje em dia, um casal jovem que se case e que queira e que usufrua, por exemplo, de 1.200, os dois, ou 1.200, sim, talvez, metam os dois 2.000 euros, né? Se tiverem que ir comprar uma casa à banca, com os valores de mercado, uma casa minimamente, metade, um ordenado é logo uma prestação da casa, depois têm que comer, têm que vestir, têm que calçar, se tiverem um carro para fazer deslocações, telefone, algo, se não tiverem os sogros ou os pais... pagar o seguro de vida dos empréstimos, se não tiverem um pai ou um sogro, alguém de família que os abona ali, inicialmente estão feitos ao vivo. Depois há outro problema, não lhes interessa vir para um concelho, por exemplo, mesmo que tivessem a possibilidade de ter uma casa e comprar aqui uma casa, mas depois não ter um exemplo, uma creche para ter um filho, se quisessem constituir família, eu tenho um exemplo, uma diferença de um filho de um para o outro 14 anos, porque andei a estruturar, andei a planear, andei a organizar a minha vida e a tentar também, andei a praticar também, e só depois, ao fim desse tempo, é que decidi ter um filho, né? Tenho um pequenininho com 9 anos. Agora, para muitas famílias isso é difícil, o setor privado é quem fazer o seu trabalho, nós temos que dar rendimento às pessoas, criar postos de trabalho, tem que as pessoas ter salário para ir à banca e comprar uma casa e ficar a pagar. Em relação àquelas... No que estiver ao alcance do município. O que estiver ao alcance do município, algumas que já estão em projeto serão obviamente concluídas e serão postas no mercado com uma avaliação criteriosa a quem é que se vai entregar as casas. E essas casas têm que ser entregues, obviamente, com uma renda. As pessoas não se pode dar tudo, ensina-os a pescar, não lhes des o peixe, como se costuma dizer, e isso tem que ser avaliado anualmente se as pessoas, o rendimento da família, se progrediu, se não progrediu, porque a pessoa pode estar mal este ano, mas num ano a seguir já pode estar bem. E se estiver bem, tem que ir à banca, tem rendimentos para ir à banca, vai à banca, pede dinheiro à banca e fica a pagar e fica com a casa. E o município desenrola-se da casa. O município não tem que estar a fazer angariações, não tem que estar a fazer, não tem que ser um imobiliário. Ricardo Penteus, nesta área, acompanha os diversos opções, as diversas opções foram aqui postas em cima da mesa? Algumas sim, outras não. Nós defendemos uma parceria com os privados para o levantamento das casas que estão para alugar, porque ainda há muitas pessoas que têm receio de pôr as casas em aluguer e sermos nós os parceiros.
Também defendemos, temos edifícios... concorda com a legislação que foi agora aprovada pelo Governo ontem, sim, relativamente sim. em matéria de habitação? E também temos a parte de recuperar edifícios camarários que temos para disponibilizar, mas também dizer aqui que para nós a Câmara não é um construtor civil nem um gestor de condomínio, por isso tem que se ter muito cuidado com todo esse processo. E também dizer que só o João, eu sei que ele tem muita boa vontade, mas construir 100 casas em 4 anos é completamente surreal e impossível, nem sequer. E também as contas que ele fez, ele também tem que pôr os juros e a manutenção dessas casas, porque as contas que ele fez foi só diretamente, para já não se consegue construir a T2 a 90 ou 105 mil euros. Como já foi aqui dito, nós neste momento estamos a fazer um prédio que anda à volta, independentemente de algumas exigências serem altas, de construção que fomos obrigados a construir, andou por volta de um T2 de 130 mil euros, por isso, mesmo assim temos que pagar juros e manutenção, por isso também acho que não é por aí o caminho, porque temos também ter em conta que há pessoas que se esforçam muito para pagar as suas casas e também estar agora a inundar a casas, o mercado de casas também acho que não é a solução, temos que olhar para ele, aumentar os rendimentos, mas eu acho que estas duas podem ser uma forte aposta e também nós também já fazemos isso e se calhar podemos ainda baixar um bocado, nós neste momento, e divulgar mais, que às vezes temos também fazer aqui meia culpa, que temos esse problema na divulgação de certas coisas, nós temos os incentivos 50% aos jovens até 35 anos para quem constrói casas novas e de 75% para quem recupera as casas, se calhar aí ainda temos que mexer mais um bocadinho também para ajudar todo este processo, mas também muito na recuperação do nosso património, pô-lo no mercado. Atenção, também deixava aqui um alerta para quem está, atenção, pois não se pode entregar casas a quem quer, quando entramos na parte pública, não podemos escolher. Eu quero trazer para cá o engenheiro e não quero trazer para cá o pedreiro, que às vezes é um engano que isso obedece a critérios e temos de ter muito cuidado também com isso, está bem? E em matéria de áreas de reabilitação urbana, o que está nós somos do Conselho que tem que aumentar? Nós somos do Conselho que mais áreas de reabilitação urbana se têm demarcadas. As ARUs já veio do tempo do anterior presidente e acho que foi uma visão interessante que todos os núcleos das aldeias estão inseridas em áreas de reabilitação urbana. Por isso, já só por si tem benefícios para a recuperação urbana e nós temos que ajudar mais um bocadinho ainda. Muito bem. Passaria agora para outra temática que já também foi aqui abordada e que toca a muita gente e concretamente a pessoas que não têm possibilidade de recorrer, sobretudo ao privado, que é a matéria de saúde, a questão dos médicos de família e do centro de saúde. É claro que não compete à Câmara Municipal essa ação direta, que é uma competência do Ministério da Saúde e do Governo. Contudo, ainda recentemente, o Tribunal da Relação de Lisboa sublinhou que os municípios podem e devem participar na construção de soluções para este problema. E nesse sentido passaria a João Filipe dos Reis. Esta é uma preocupação também do Partido Socialista? É, mas antes de passar por esse ponto eu queria fazer só aqui uma correção muito rápida e relembrar uma situação. Primeiro, na minha primeira intervenção eu tive o cuidado de dizer que a questão da habitação só funciona em simultâneo com as iniciativas da área do emprego. Portanto, isso é importante que fique claro. Segundo, eu fiz aqui uma conta rápida, ok, em vez de ser 350 era 433 euros por mês. Mas continuamos abaixo, sensivelmente a meio do custo. Tudo aquilo que eu disse relativamente ao incentivo e a ajudar a controlar o mercado, obviamente ninguém contrariou, porque são factos. E finalmente, eu não expliquei, mas isso estava nas outras intervenções que eu fiz, sem ser aqui, noutros fóruns, nós previmos sempre uma correção de 0,75% da inflação ou do ordenado mínimo anual para esta renda, exatamente para fazer face às correções e às necessidades que possam acontecer ao longo do período de vigência. Portanto, um esforço sempre menor ao esforço nacional e teríamos como referência estes dois aspectos. Ou o ordenado mínimo, percentagem, ou então a inflação, o que fosse mais baixo seria aplicado como correção anual. Relativamente à saúde, nós achamos que a saúde obviamente é fundamental e pode ter aqui várias abordagens. Nós entendemos que a principal deve ser sempre, em tudo aquilo que for possível, esgotar a vertente do Serviço Nacional de Saúde. Porque
quando as coisas ficam complicadas, como nós já vimos, o privado não responde. E, além disso, há o problema adicional de que as soluções baseadas em seguros têm sempre uma contrapartida, não, uma quota parte que é paga pela pessoa, é suportada pela pessoa, e quando falamos em situações, por exemplo, de operações, cirurgias, o custo é proibitivo para grande parte da população do Cadaval. E, portanto, nós achamos que deve passar por incentivos aos médicos, dentro daquilo que legalmente for possível. Aliás, nós tínhamos feito uma proposta em reunião de Câmara no sentido de tentar criar um regulamento de apoio. A Câmara já fez alguma coisa no passado, por exemplo, disponibilizar apartamentos, pode ser por aí. Portanto, eu reconheço que já houve aqui uma tentativa, penso que tem que se ir mais longe e tem que se aumentar esse nível de incentivos. Criar condições para que seja atrativo para os médicos do Serviço Nacional de Saúde virem para cá e preencherem os lugares. Eu não excluo a possibilidade de se utilizar outras soluções, nomeadamente para situações específicas. Uma situação que foi falada numa iniciativa que a Câmara está a fazer agora, que tem a ver com consultas em casa, penso que a valores de 15 euros, parece que, por exemplo, essa medida em concreto pode fazer sentido. Portanto, eu acho que estas coisas nós não devemos blindar só uma solução. Acho que podemos olhar para as coisas de uma forma mais transversal. Mas depois há uma outra iniciativa que nos parece que seria fácil de implementar, que no fundo era expandir um serviço que já há, que era o médico fazer, andar por todo o Conselho. O Cadaval tem, a Câmara do Cadaval, um carro que é uma espécie de gabinete médico, que neste momento já faz aquilo que eles designam por itinerância, que é uma parceria com a Cruz Vermelha, com uma enfermeira, com serviços de análise mais imediata às pessoas. São 2 vezes por semana, nós entendemos que deveríamos contratar um médico e ter esse serviço de itinerância, mas com um médico e com caráter diário, e que isso faria toda a diferença, porque andando pelo Conselho iria retirar pressão no Serviço Nacional de Saúde e, portanto, a nossa iniciativa, em primeiro lugar, seria criar condições para ser mais atrativo para os médicos do Serviço Nacional de Saúde virem para cá e iniciar esta situação da itinerância. Sim. Não excluímos a possibilidade de complementar isto com algum tipo de seguro. Sim. Vítor Pinto, soluções, obviamente, a responsabilidade é do Estado, em primeira linha. O município pode ter alguma intervenção, ou deve ter alguma intervenção no tocante à saúde dos cuidados primários? Eu entendo que sim, apesar de ser uma responsabilidade do Governo Central, as câmaras cada vez mais têm que ter intervenção nesta área. E a área da saúde, efetivamente, é uma área preocupante no nosso Conselho, porque é um Conselho envelhecido, em que as pessoas cada vez mais necessitam de cuidados médicos e que eles não existem. O João falou aqui de algumas soluções que também constam do nosso conjunto de intenções. Há uma outra situação. O Governo está a começar a lançar concursos para a abertura de unidades de saúde familiar. A Câmara pode concorrer e aí tem a gestão e a possibilidade de contratar os médicos, oferecendo-lhes, inclusive, condições diferentes daquelas que o Serviço Nacional de Saúde. As unidades de saúde familiar funcionam em articulação com os centros de saúde, mas são geridas pelas pessoas que se candidatam às mesmas, ou IPSS ou as próprias câmaras. Portanto, essa poderia ser uma solução. Eu sei que neste momento a região de Lisboa e Val do Tejo apenas abriu concurso para 10, mas é bem possível que, se a solução passar por aí, que venham a abrir mais concursos e a Câmara pode vir a candidatar-se. A criação de mais incentivos do que aqueles que já existem, e ainda bem, meritoriamente, mais incentivos para a fixação dos médicos aqui na nossa vila. Também é importante analisar o que é que mais se poderá oferecer aos médicos para eles poderem criar alguma apetência de vir para cá. Para além disso, a questão do médico, que vai às freguesias, da itinerância. Ou por itinerância. Eu não sei, pronto. Temos também no nosso programa que, efetivamente, uma das possibilidades era estabelecer um protocolo com as unidades de saúde para que a própria Câmara contratasse médicos, se isso legalmente for possível. E já que disse se legalmente for possível, posso adiantar que, eu era para não o dizer, mas vou aproveitar para dizer. Algumas pessoas já me acusaram de ter mudado de partido porque andava à procura de taxas. Já que num lado não me davam taxas, fui à procura de outro taxa no outro lado. Eu não procuro taxas. Se legalmente me for permitido, eu abdico do vencimento do Presidente da Câmara e fico com a minha aposentação, que já foi pedida, para que, com o dinheiro do Presidente da Câmara, contratar um médico
para este Conselho. Mas isso legalmente seria possível? Não sabe. É isso que eu lhes estou a dizer. Já pedi para me analisarem se legalmente eu posso prescindir do pagamento do vencimento. E esse vencimento seria exclusivamente para pagar um médico que viesse trabalhar para o Conselho e que tivesse exclusividade aqui no Conselho. Uma questão muito rápida, antes de passar à Catarina, que é a questão do Hospital do Oeste. Concorda com a solução preconizada? Ainda não está a localização decidida pelo Governo. O que é que tem a dizer relativamente a esta questão? Há duas hipóteses, digamos assim, em cima da mesa, ou Bom Barral, ou Óbidos, Caldas. Permite-lhe que lhe diga que é assim, se o hospital fosse construído no Cadaval, eu ficava muito contente. Mas o Bom Barral, para mim, é uma localização ótima para o Conselho do Cadaval. Eu pedia também uma resposta muito rápida antes de passar, porque... Óbvio que é o Bom Barral, eu penso que isso será transversal a qualquer um de nós, eventualmente com a exceção aqui da colega que não é de cá, mas sim, é o mais próximo que é realista pensar, claro que sim. Muito bem. Catarina, relativamente a esta temática da saúde... Sim, o tempo corre, é bom sinal. E tem sido vivo o debate. Catarina, força, sobre a saúde. Sim, e já agora também respondo. Eu acho que, na verdade, o Bom Barral é um ponto muito central para a área oeste. Acho que Tu está respondido já à questão do hospital. Exatamente, a questão do hospital já está. Na minha opinião, são 4 medidas, sendo que uma delas é mais rápida de explicar, que é a pressão política de colocação de médicos no Conselho. Falando daquelas que não são as óbvias. A quarta, fixação de profissionais de saúde, portanto, não só de médicos, porque muitas das coisas, às vezes, até mesmo numa ótica de prevenção de alguma doença, tem de ser trabalhado e precisamos destes profissionais. Para mim são 3 coisas muito importantes. Uma que é no apoio à habitação. Portanto, aqui sim eu acho que a Câmara deve entrar, porque é um serviço que nós estamos a entregar diretamente à população. O segundo, que é em formato, que é a forma mais prática que a Câmara tem, mas é em formato de voucher, dar incentivos monetários, por exemplo, de supermercado, a estes profissionais, eles terem esse apoio. E o terceiro, porque eles vêm sempre com família, é terem, passarem à frente na lista de creches. Portanto, saberem que os filhos têm uma creche para poderem vir e poderem trabalhar aqui. Isto é a primeira, portanto, fixação. A segunda, que na minha ótica, enquanto jovem, seria muito importante, era propormos à ADRS, que é a Administração Regional de Saúde, e também ao Ministério da Saúde, que é obrigatório, que o Cadaval fosse um local de formação prática para as universidades. O que isto iria fazer era que os alunos, para além de virem cá e praticar e também fazerem esse serviço, talvez pudessem escolher o Cadaval porque tiveram a experiência de passar aqui muito do seu tempo, portanto também seria uma forma de atrairmos aqui os jovens. E a terceira, que é trabalharmos na prevenção. Portanto, mais do que, espero eu, todos nós, queremos tratar de uma doença muito grave, nós queremos prever essas doenças e aqui a Câmara deve, como formato de exemplo, trabalhar muito perto com a IPSS, com as comunidades que existem nas freguesias, para ver o máximo de campanhas e as pessoas se possam preparar para que não cheguem também depois aos níveis de saúde que não querem. Eduardo Batista, também a mesma temática relativamente à questão da saúde, já abordou há pouco várias vezes, mas Exato. Focando concretamente, acompanha esta questão dos incentivos? Não acompanho nada. Não acompanha nada. A Câmara não é responsável pelas questões de saúde, nem pode ser, não tem condições para isso. O Serviço Nacional de Saúde está gravemente doente e nós não podemos criar ou considerar soluções que são pensos rápidos para curar graves problemas, graves doenças, e como se uma pessoa tem um braço partido ou um braço cortado e vai pôr uns pensos rápidos para tapar aquilo. Isso não é solução. As autarquias não têm condições, nem têm a possibilidade de criar serviços que substituam a falta que o Governo tem produzido no Serviço Nacional de Saúde. O Serviço Nacional de Saúde é uma coisa muito séria, e que não pode ser entregue agora a municípios, alguns deles sem condições nenhumas, pequenos municípios aí pelo país, espalhados pelo país, em que votam as pessoas a situações de indefesa absoluta relativamente à saúde. Não pode ser. As câmaras têm aqui exigir e com força, exigir com todo o vigor que o Governo resolva os problemas da falta dos médicos, da falta de condições nos centros de saúde, da falta dos enfermeiros, mas particularmente dos médicos e dos médicos de família.
Não podemos exigir que seja as autarquias agora a contratar médicos, nem a resolver os pensos rápidos de problemas tão graves como é o problema da saúde. É a nossa primeira prioridade da CDU, é a saúde. E isto é uma questão que a Câmara, e por isso dizemos que a Câmara tem que despertar e, de facto, ser firme na exigência destas soluções para as pessoas, porque a Constituição da República define que as câmaras têm que prosseguir as necessidades das pessoas e têm que defender as necessidades das suas populações. E, portanto, exigir, como nós fazemos, temos feito milhares de assinaturas em abaixo-assinados, temos andado junto nas aldeias e nas várias populações a recolher assinaturas, a ter reuniões com o Ministério, reuniões com os centros de saúde, com a Administração Regional de Saúde, com todas as áreas, para fazer ver que, de facto, o problema da saúde é demasiado grave para ser tratado com estes pensos rápidos. Eduardo Batista, e relativamente à questão do Hospital do Oeste, sim, o Hospital do Oeste foi sempre uma das nossas prioridades nos nossos programas eleitorais. O Hospital do Oeste, não só aqui, mas na Assembleia da República. Na Assembleia da República defendemos e temos exigido a construção do Hospital do Oeste. O Governo agora tem-se desculpado com a localização. Nós não nos importa a questão da localização, não é fundamental. É importante, mas não é fundamental. É preciso que se faça o Hospital do Oeste. O Hospital do Oeste tem que existir, seja em Torres Vedras, seja nas Caldas, seja onde for, mas numa zona o mais central possível. A questão do Hospital do Oeste é decisiva. Obrigado, para defender Eduardo as Batista, populações. Para o clique, Ricardo Matias avança com propostas na área, portanto, da saúde, nomeadamente a criação do programa Descomplica, como também defende mais médicos de família, mas isso é transversal a todos. Quer também dar obviamente. uma abordagem a esta questão? Em relação ao novo Hospital do Bom Barral, concordamos em pleno, a construção daquele edifício faz bastante falta aqui para a nossa região. Agora, a Câmara Municipal, se eu for Presidente de Câmara, aqui o Sr. Jacinto, portanto, tem razão no aspecto que tem que ser o Poder Central... Batista, eu também sou Batista. Tem razão que temos que, realmente, tem que ser o Poder Central a resolver a questão dos médicos. Não vamos agora dissecar porque é a falta de médicos, mas realmente o país teve um acréscimo grande de população, tem muita população envelhecida, tem uma série de situações que fizeram com que realmente o Serviço Nacional de Saúde ficasse completamente bloqueado, porque é pessoas a mais, poucos médicos, a saída para o setor privado, todas essas situações que nós conhecemos do dia a dia. Agora, se eu for Presidente de Câmara, por exemplo, se eu tiver em mãos a possibilidade de trazer um médico para resolver os problemas da saúde do meu concelho e que tenha com isso que ter uma despesa acrescida no município, obviamente não hesitarei duas vezes e contratarei um médico para resolver as questões. Mas eu acho que nós podemos ir por outra situação, podemos ir por outra via, podemos fazer aqui uma parceria, um protocolo, uma negociação com as várias IPSS que nós temos no Concelho do Cadaval. É aproveitar o que já temos, reduzir custos, porque as IPSS têm os médicos que dão o apoio dentro. Nós temos IPSS em Rocha Forte, em Morteira, em Permeniz, em Painho, em da Gorda, em Vermelha, em Algoer, uma série de lares, que esses lares podem fazer um trabalho complementar juntamente em parceria com o município, e o município pode resolver algumas dessas situações, principalmente com esta carrinha itinerante, ir ao domicílio dos mais frágeis, dos mais necessitados e fazer mais prevenção, porque às vezes os grandes problemas acontecem por falta de prevenção, não é? Porque as pessoas não têm acompanhamento, depois têm os diabetes altos, altíssimos, e depois têm uma recaída e vão para o hospital. As pessoas têm uma ferida no pé, não tratam, aquilo infecta e depois têm que ir para o hospital. Tudo isso, se houver um acompanhamento de proximidade, evita-se muitas desgraças. Em relação à situação do médico, que foi falado ali por outro interveniente, na questão de benefícios dos médicos em relação às creches, por exemplo, para os filhos, isso para mim isso é impensável, porque isso viola o princípio da igualdade. Nós nunca poderíamos trazer uma criança, filha de um médico, e dar-lhe prioridade em relação a outra pessoa do Concelho do Cadaval. Isso é uma coisa inadmissível para mim. Depois, é a questão dos seguros. Eu sou mediador de seguros, sei bem como é que funcionam os seguros, também não é solução, porque os seguros realmente, os seguros é para os ricos, não é para quem tem
dificuldades económicas. Seguros não dá, tem capitais próprios, aquilo chega ao limite dos capitais e a pessoa tem que acabar por vir tratar-se ao Serviço Nacional de Saúde. O que estes governos, nomeadamente este governo do PSD, tem feito ao Serviço Nacional de Saúde tem sido mesmo propositadamente o desmantelamento do Serviço Nacional de Saúde. O Serviço Nacional de Saúde tem maus lençóis, tem más mãos e urgentemente tem que mudar a forma de pensar. É impensável as pessoas hoje em dia terem um problema qualquer e terem que ligar primeiro para a saúde 24 e depois só depois saber qual é que é a urgência que se vão deslocar. E a questão dos médicos é outra problemática, não há médicos, temos que formar médicos, mas isso foi um problema que já vem de longe, não é? Foi um problema que não se soube resolver, não se soube prever. Sim. Para concluir. E hoje em dia, olha, é o que temos, pronto, tem que se formar mais médicos e tem que se dar mais condições, mais dinheiro e tentar ir buscar aqueles que foram para o setor privado e estão descontentes e retornar outra vez ao Serviço Nacional de Saúde. Obrigado, Ricardo Matias. Agora, relativamente a esta matéria, Ricardo Pinteus, o que é que o município pode fazer? Só para, isto não é um debate nacional, mas só para dizer aqui ao Ricardo que os tempos em que abriu mais hospitais privados foi na gestão do governo socialista e não foi na gestão do PSD. E isso tem roubado alguns médicos ao setor público. Mas isto é um problema muito complexo. Eu acho que a principal coisa que temos que fazer é efetivamente pressionar o governo. Porque estas coisas que a gente tenta resolver nunca vai ser a solução perfeita. Nós criámos um plano de saúde que está em vigor, para disponibilizarmos aos nossos municípios que não têm médico de família, exatamente para não concorrer, para não ajudar a desmantelar o Serviço Nacional de Saúde, porque nós achamos que é muito importante, mas o Estado Central é que tem que trazer para cá os médicos. É um perigo. E dizer também ao amigo Vítor que ele sabe bem que a nossa Câmara está financeiramente saudável e que ele não precisa de abdicar do ordenado dele, pode guardar para a neta, porque o principal problema de contratar o médico, também gostava de explicar isso às pessoas, o principal problema das câmaras contratarem o médico é porque ainda não há um mecanismo que permita que esse médico depois insira no Serviço Nacional de Saúde os exames, as consultas e tudo isso. Por isso, basicamente a gente pode contratar esse serviço, mas depois, se a pessoa precisar de ir aos exames ao Serviço Nacional de Saúde, tem que voltar ao centro de saúde, porque ainda não há esta ligação entre os municípios que... Ia também alertar para outra temática. Nós, Cadaval, fomos pioneiros a dar, e ainda hoje facultamos casas aos médicos, foi uma maneira... Mas quando entramos com a componente financeira pode ser um perigo, porque entrar aqui em leilões entre concelhos, eu dou 1.000, o outro dá 1.500, o outro dá 3.000, é um perigo e mais uma vez os concelhos maiores terão vantagem sobre os mais pequenos. E porque é que também não vamos dar incentivos aos professores e aos enfermeiros? É um tema complexo, temos visto ao longo dos anos, mesmo a nível nacional, que não é só por pôr dinheiro em cima do Serviço Nacional de Saúde que isso resolve os problemas, mas que é um facto que é um problema. Nós criámos este plano de saúde, foi para minimizar isso, para quem não tinha médico de família, para ter exames e consultas a preços convencionados, e como há bocado o João disse, consultas em casa por 15 euros e teleconsultas por 10. Também dizer que o nosso centro de saúde neste momento, devido às teleconsultas, não tem lista de espera nas consultas. E isso também é muito importante, e eu acho que é muito a pressão para os médicos virem através do Serviço Nacional de Saúde, aí é que vai ter, é o segredo, mas que não vai ser fácil de resolver. Em relação ao Hospital do Oeste, concordo plenamente que a localização tem que ser ali, isso já está decidido, é um adiar. Acho que isso também é uma alavanca para trazer médicos para o nosso concelho e para a nossa região, o novo Hospital do Oeste, dizer que só... Para concluir, que concordo que ele seja ali, não importa que ele seja do Conselho de Bomarral, e concordo que ele seja lá, mas o Bomarral tem lá sítios melhores para fazer o hospital do que aquele. Muito bem, estamos mesmo na reta final. Eu ainda gostava de lançar, há muitos outros temas que poderiam ser abordados, obviamente, mas acho que há um que é particular, tendo em conta a incidência do Conselho. O Conselho Grande tem uma malha associativa também muito forte, e aquilo que eu gostava de vos ouvir na área do associativismo, cultura e desporto, o que é que o município pode fazer mais do que tem feito, obviamente, para os diversos candidatos. Começava por João Filipe dos Reis.
Ok. Em primeiro lugar, reconhecer, até porque nós mesmo na oposição temos votado sempre a favor, que existem apoios feitos pelo município, regulares, todas as instituições que têm atividades no Conselho. Dito isto, acho que concretamente na área do desporto, por exemplo, e da cultura, deveríamos resolver aqui um problema de fundo, que aliás já foi identificado por nós várias vezes em reunião de Câmara e que não tem sido feito. É que nós andamos a dar dinheiro a instituições que depois muitas vezes cobram dinheiro pelas suas atividades. E isso tudo bem, para quem pode. Eu acho que a Câmara tem que garantir que jovens de famílias que são menos favorecidas, que querem, por exemplo, jogar futebol, querem fazer ginástica, aquele tipo de atividades, que há algumas que são gratuitas, atenção, mas que têm custos. Às vezes não é só o custo da mensalidade propriamente dita, é também dos equipamentos. Deveríamos criar um regulamento que garantisse que essas atividades que nós já financiamos parcialmente pudessem estar disponíveis para a comunidade toda, independentemente da sua capacidade financeira ou não. E, portanto, podíamos, por exemplo, eventualmente utilizar o critério das escolas, dos miúdos que já têm aqueles apoios, que pudesse ser por aí, mas era importante garantir o acesso de uma forma transversal e isso aplica-se aos jovens, mas também aos menos jovens. Uma outra questão que também me parece que era importante é incentivar mais atividades direcionadas, por exemplo, para a terceira idade. Podíamos aproveitar os espaços existentes para criar de uma forma descentralizada atividades para os mais idosos. Nós sabemos que quer a cultura, quer o desporto, são fatores que ajudam a retardar o processo de envelhecimento cognitivo e, portanto, era particularmente importante dar aqui um incentivo a esse nível. Há algumas iniciativas, lá está, das próprias coletividades, mas não é transversal. E, finalmente, parece-me que era importante, isto depois cruzava com o assunto que provavelmente já não vamos ter tempo de debater, que é os transportes, que era garantir que há certos serviços que os equipamentos estão só na vila, nomeadamente, por exemplo, as piscinas, garantir que o resto da comunidade do Conselho, nomeadamente, por exemplo, a terceira idade, teria também acesso a esses equipamentos, a essas atividades. Vítor Pinto, também a mesma questão? Tenho que corroborar um bocadinho a opinião do João relativamente ao apoio que é dado às associações. Reconheço que efetivamente têm sido dadas ajudas significativas a algumas associações que têm atividades, efetivamente, e só aquelas que têm atividades é que efetivamente devem ser ajudadas, apesar de todos nós sabermos que a questão do associativismo, por vezes, também tem a complexidade do voluntariado. E às vezes não é fácil ter as associações a funcionar com voluntários. Mas aquelas que funcionam, efetivamente, têm que ser apoiadas, porque essas é que têm mérito. Relativamente mas o município pode dar incentivos ao voluntariado também, não? Capacitação... Deixa de ser voluntariado. Exatamente, pois. Era isso que eu ia para dizer. Portanto, a questão da motivação do voluntariado estará sempre relacionada com o apoio que está a ser dado à associação e a pessoa saber, bom, eu vou para a associação, mas eu vou ter condições para trabalhar na associação. E aí tudo bem, essa parte pode ser um incentivo ao voluntariado, mas não passa daí. Não passa daí. Relativamente à questão do desporto, também sou da opinião do João. Temos que criar condições para que o desporto esteja acessível a mais gente. Mas acessível, quando digo acessível, não é com pagamentos, conforme ele também referiu. E creio que deverão ser diversificadas as atividades exercidas no Conselho. Portanto, há que motivar as associações, precisamente, para adotarem outros desportos que cativem as crianças, para além de termos também a ideia de criar uma academia sénior para, efetivamente, também serem praticados desportos da terceira idade ao nível das freguesias. Relativamente à cultura, efetivamente, também reconheço que tem havido algum apoio às atividades culturais do Conselho. Nós temos uma ideia que era, efetivamente, para além da festa das adiafas, que tem crescido significativamente, e isso é de louvar, efetivamente, mas complementar a festa das adiafas com uma outra festa na vila e fazer uma festa do Conselho aqui na vila. Portanto, essa é uma aposta também para o curto prazo. Catarina Marinho, também a mesma questão, sei que o tempo é curto, 2 minutos, mas... Sou rápida, mas vou só voltar ao tema anterior, porque como isto não é bem um debate direto, é mais um volta à mesa, eu só queria dar uma informação que eu acho que é importante para aqueles que possam estar mais distraídos, que é, nós em Portugal não temos falta de médicos. O Serviço Nacional de Saúde tem falta de médicos, é isso que nós temos de... refletir e perceber qual é que é o problema, sendo que agora não vou lá, senão ficávamos aqui mais meia hora. Eu até nem acho, só mesmo para fechar o tema, que
deva ser as câmaras a tratar do problema, porque nós temos um Ministério da Saúde, sendo que eu até sou crítica de bastante trabalho que está a ser feito neste momento, e o meu partido está no governo, mas as câmaras, por estarem perto da população e por verem a necessidade que a população tem, têm de colocar as mãos na massa. E, portanto, eu percebo o seu ponto, o responsável é o Ministério da Saúde, mas as pessoas que estão aqui, e muito nesta ótica de comunidade e de resolver problemas, nós temos de dar o passo em frente. E depois uma outra coisa, que é o de não concordar com o passar à frente na fila, nós temos de pensar que se estas pessoas vêm trabalhar para o Conselho, elas passam a ser pessoas do Conselho. E, portanto, não estou a dizer, e não estamos a dizer com esta proposta, e é uma proposta que é feita, por exemplo, nas ilhas, nos Açores, naquela Corvo, que tem 300 habitantes e que não há nenhum médico que obviamente queira ir para lá de livre vontade sem ser com os benefícios que lhe apresentam, é isto que eu estou a dizer, é chamar pessoas e para isso elas têm de ter a garantia que vão ter as condições. Sobre o tema, super rápido, eu, mais uma vez, acho que a Câmara não tem de ter um papel ativo na cultura, desporto, associativismo, deve dar o apoio, como já o faz, tendo critérios. O que eu acho que deve fazer é o reconhecimento. Eu vejo isto acontecer em algumas câmaras, especialmente com os jovens, que é jovens que se dedicam ao desporto, que se dedicam às artes, que se dedicam a mil e uma coisas, a criarem associações, que fazem espetáculos, e depois a Câmara cria um evento e dá-lhes esse reconhecimento. Isso, enquanto jovem de 16, 17, 20 anos, é uma coisa muito importante. Nós já temos de continuar a dar ainda mais, a dar-lhe mais palco para eles continuarem com esse incentivo e poderem chamar mais pessoas. Muito bem. Passava também a mesma temática Eduardo Batista, da CDU. Pronto, portanto, como estamos a ver, isto está sempre tudo ligado. E nós temos a CDU tem uma política dirigida para a juventude que toca justamente várias questões. Não é só a cultura e o desporto, mas é a questão do ensino, do emprego, da habitação, de ter condições para poder viver e se fixar no Conselho. Esta é a nossa preocupação, porque de facto o Conselho pode perder a população e as famílias que têm filhos e que têm netos, vê os filhos a afastar-se, vão para outros lados, os netos vão para outros lados, enfim. Nós temos que criar aqui as condições para fixar as pessoas, até para estarem próximas da família, estarem próximas do emprego, terem a sua habitação e terem uma convivência e uma ligação, de facto, afetiva que é preciso nos jovens. Nós defendemos que uma outra questão, e começa pelo alargamento das creches no Conselho do Cadaval. O Conselho do Cadaval tem falta de creches e precisamos de alargar a rede de creches no Conselho do Cadaval. Depois, temos que dar muita atenção às coletividades. As coletividades tiveram um papel importantíssimo de há longos anos na educação, no convívio das pessoas, nas bandas de música, no ensino da música. Tudo isso, as coletividades têm uma importância muito grande que têm que ser apoiadas. Nós defendemos que deve ser criado na Câmara um gabinete do associativismo. Um gabinete que dê apoio, onde as coletividades e outras organizações ligadas à cultura, ao desporto e aos jovens possam ter... E consideramos também que se retome uma coisa que se perdeu, que foi o Conselho Municipal das Coletividades e da Cultura. As coletividades precisam de apoio. E o Conselho Municipal ligado, portanto, é um órgão consultivo que está ligado à Assembleia Municipal. Obrigado. Muito obrigado. Passaria, portanto, para Ricardo Matias, relativamente a estes temas também. Há propostas do CLIC? Obviamente. Em relação ao desporto, nós somos... É uma coisa que é uma prioridade para nós. Para nós, o desporto e a educação têm que andar de braço dado uma com a outra. Nós temos que fomentar o desporto no Conselho a nível regional e diversificado para várias localidades do Conselho. Nós temos vários programas que
estão diretamente associados ao associativismo. Temos, por exemplo, a proposta das acessibilidades para todos, que é o município contribuir para meter um elevador a todas as associações em atividade que tenham salas no primeiro andar. Eu, modesto à parte, tenho uma sensibilidade extra neste sentido, porque eu, quando tinha 9 anos de idade, o meu pai teve um acidente de viação e ficou paraplégico, e nós morávamos numa casa de renda que tinha 3 degrauzinhos. Eu todos os dias à noite tinha que lá pôr 2 tábuazinhas com 10 anos de idade, porque depois, entretanto, fiquei sozinho com o meu pai, que a minha mãe divorciou-se do meu pai, e tinha que o meter no quarto, e do outro dia tinha que o trazer para dentro. Portanto, eu tenho uma sensibilidade grande e vejo bem o que é a indiferença que ainda existe das pessoas perante a deficiência. Isto é uma área sensível para mim e tem que, obviamente, meter-se um elevadorzinho em todas as associações. Temos depois a proposta do Cadaval Cup, que é um grande torneio concelhio, portanto, que irá mobilizar cerca de 500 ou 600 atletas no futebol, meter em parceria com o Cadaval, o CAC e o Morteirense, que são os 2 únicos clubes que têm condições para acolher um evento desta natureza, portanto, em parceria, e depois mobilizar todas as associações do Conselho para levar essas crianças e os pais e as famílias a visitar o Conselho, a conhecerem o Conselho, depois em tudo o que nós temos de bom, desde a serra, desde os pomares, desde da vinha, desde por aí fora. Temos depois outra proposta, que é o Caçador Solidário, que é fazer uma parceria com a Associação de Caçadores para propor e tentar fazer com que os caçadores possam produzir a própria peça de caça, porque gasta-se muito dinheiro em peças de caça, em perdizes e em fazões e por aí fora, e a nossa ideia é criar condições para a associação poder produzir essas peças de caça, poupar dinheiro, porque já não vão gastar dinheiro a comprar essas peças de caça ou outros lados, ainda podem vender até outras associações e com esse lucro, com essa poupança, ajudarem o canil municipal, não é? Porque é sempre uma dificuldade que nós temos de arranjar rações e tratamento para os animais. Ricardo, tem que ser. O tempo, tinha mais, mas pronto. Acredito que sim, mas o tempo já estamos mesmo na parte final e antes de passar, Ricardo, relativamente a... Só partilhar aqui com o Ricardo que é proibido produzir aves de caça por pessoas que não tenham licenciados, mas pronto. Em relação às associações, nós ao longo dos anos temos sido parceiros. Nós entendemos que é fundamental o trabalho que as associações fazem, nomeadamente não só na parte desportiva, também na parte cultural e também em algumas aldeias é o centro da aldeia, é o centro de convívio da aldeia, desde o mais jovem ao mais idoso, e juntam-se todos lá. Temos assistido nos últimos anos a um rejuvenescimento nas direções das associações, e isso é importante, e nós seremos sempre os parceiros que apoiamos essas associações. Eles promovem e nós apoiamos. Eventos e tem estado à vista, eventos que trazem pessoas do norte a sul do país, que vêm cá, fazem cá as suas atividades, pernoitam cá, e isso é muito importante, e é com estes projetos que temos vindo a cimentar, e alguns em que somos parceiros também, que nós queremos continuar a apoiar o associativismo, porque é importantíssimo para a nossa aldeia, e nomeadamente num concelho disperso como o nosso, onde às vezes estão mais isolados. As associações são fundamentais para o Conselho e terão sempre, em primeiro lugar, também aqui na Câmara, um apoio especial. Alargar os apoios, aumentar os apoios? Sim, nós temos aumentado ao longo dos anos e em muitos apoios, e comprometemos a aumentar mais ainda, e também o que temos feito é que quando as associações organizam eventos específicos que precisam da nossa colaboração, nós apoiamos esses eventos em específico. E isso acho que tem sido uma parceria muito importante. As associações um dia poderão dizer da sua justiça, mas parece-me ter sido uma parceria muito importante para o desenvolvimento tanto do nosso Conselho como das nossas associações. O tempo voa, eu gostava de vos ouvir sobre a descentralização das freguesias, sobre a área de paisagem protegida da Serra do Monte Junto, que é importante para toda a região, não só para o Concelho do Cadaval, certamente daria para outro debate, mas estamos mesmo na reta final, já estamos praticamente em cima do hora e meia de debate. Agora invertem-se as posições e para os argumentos finais, 2 minutos para cada, com algumas ideias que eventualmente não tenham sido referidas durante este debate, terão essa oportunidade. Começava com o Ricardo Pinteus, cabeça de lista do PSD. Para terminar, já falámos aqui da parte da economia, e também queria dar aqui uma parte do turismo que também é diretamente depois relacionada com a economia, que é, nós temos projetado o passeio interpretativo da Serra da Penha do Meio-Dia, que irá ligar o Centro de Interpretação Ambiental ao CRASM em 2 fases,
que será uma mistura de passadiços com recuperação de antigos caminhos que serão usados para a serra, e vemos isso como um eixo também para o desenvolvimento do Concelho, porque com isso vamos trazer muitas pessoas ao Concelho e criar negócios privados e aumentar, lá está, trazer sempre o objetivo de aumentar o valor económico e também de trazer, e com isso que as pessoas também se fixem aqui. E também na incubadora de empresas, que já falámos, temos também, ou seja, um plano transversal nas escolas. A educação é fundamental, vamos continuar a investir, temos investido muitos milhões nas escolas, tanto em recuperação, temos as escolas completamente, o nível tecnológico, e dito pelos professores que cá chegam, como não há aqui à volta, com isso fomentar também o sucesso escolar, é com estes projetos também temos que falar, fomentamos o processo escolar, e queremos também um concelho sustentável e para todos, desde os mais jovens aos mais idosos. Não nos podemos sempre esquecer dos nossos idosos, e é com este plano transversal que nós queremos, que nos apresentamos aos nossos eleitores, e que esperamos que no dia 12 eles reconheçam todo esse trabalho e todo este projeto que nós queremos fazer. Agora, pelo clique, Ricardo Matias. O que nós podemos dizer aos cadavalenses é que na parte do turismo, portanto, gostaríamos de implementar um projeto que abrangesse realmente a parte de visitas programadas, o tipo de um roteiro ao Castro de Bragança, ou a negociar com a Câmara de Alenquer, porque existe uma necrópole neolítica que foi descoberta na parte do Concelho de Alenquer, que deveria ser aberta e visitável ao público. Os moinhos de vento, a própria manutenção e até a aquisição, se for necessário, de algum moinho de vento para estar sempre em condições e visitável. A Real Fábrica, nós sabemos, a Igreja de Nossa Senhora das Neves tem que ser por aí, mas para cima disso tudo tem que haver infraestruturas para se poder receber as pessoas em condições, para as pessoas WCs, como deve ser, tem que ter área de restauração, tem que ter bares, tem que ter a promoção do que de bom nós fazemos no Concelho do Cadaval, e portanto isso é essencial fazer-se na Serra do Monte Junto. Temos depois também uma proposta interessante, e é essa proposta que vai mudar o Concelho do Cadaval, é o Aquaval, é um parque aquático, mas um parque aquático que não é só um parque aquático, é um parque aquático que vai incluir lazer, vai incluir a promoção de todos os negócios locais, vai proporcionar competição, alta competição, atletas de alta competição, vai trabalhar com os privados, com as companhias de seguros, por aí fora, ter tudo, os tratamentos. Tem que ser um empreendimento que realmente, na época de verão, como nós vemos todos os parques aquáticos na região, traga milhares de pessoas de todos os lados. E com isso as pessoas visitam o Concelho, conhecem o Concelho, e a partir daí é que se vai começar a dar a transformação do Concelho do Cadaval. As pessoas vão vendo e tal, e vão ficando por aqui, vão comprando, vão trazendo os seus negócios, e a economia começa a girar. Depois temos a nossa preocupação, portanto, como já dissemos, na educação, temos o Ricardo, apesar de dizer que se investe muito na educação, as nossas escolas estão nos rankings, estão na cauda, portanto, é das piores escolas a nível nacional, ou seja, é caso para dizer que investimos muito, mas não temos aproveitamento, e alguma coisa de má acontece, portanto, não há maus alunos, pode haver outras ou más condições ou acessos que fazem com que as crianças não tenham um aproveitamento. Okay. Nós temos que ver as causas que são e temos que inserir o nosso trabalho nelas. Obrigado pela disponibilidade, e passava Eduardo Batista. Bem, portanto, a CDU tem feito várias propostas, já anteriormente, em relação à forma de gestão da Câmara Municipal, que tem um papel, de facto, importante, decisivo no desenvolvimento do Concelho. E a nossa forma de gestão, o nosso estilo de trabalho, é uma gestão participada, uma gestão que pode envolver as populações, as juntas de freguesia, todas as autarquias, as organizações locais e os trabalhadores da Câmara. Os trabalhadores da Câmara são uma peça essencial, porque os trabalhadores da Câmara são eles que executam, são eles que fazem, são eles que servem a população. Por isso, de facto, há que ter, e a CDU tem um respeito especial pelos trabalhadores.
Portanto, a nossa forma de intervir é, de facto, falar, dialogar, promover as iniciativas, procurar que surjam iniciativas e inovações que possam surtir efeito. Eu tenho experiência de muitos casos em que nós fizemos grandes fóruns de discussão com os trabalhadores das autarquias e surgiram ideias novas, ideias interessantes, porque eles sabem, eles estão com a mão na massa e sabem perfeitamente o que se pode fazer. Pronto, agora, questões que não foram aqui tão faladas, mas que me parece que devem ser... Tem 15 segundos. Ai pá, 15 segundos não dá, pá. Os transportes. Temos que resolver o problema e também com a autoridade do transportes, que é a Oeste Sim. A Oeste Sim tem um papel importante na solução do problema dos transportes. Obrigado, Eduardo. Pronto, ok. Batista, eu sei que teria mais por dizer. Agora, muito mais. Catarina Marinho. 3 objetivos muito claros, de habitação já falámos, o segundo é mobilidade, transportes que não falámos, portanto, muito rapidamente, 2 coisas que devem ser feitas. Uma é conseguirmos cativar aquilo que são as empresas privadas para que passem pelo Cadaval. Eu vim hoje a trabalhar de Lisboa, demorei cerca de 2h15 para chegar aqui, não podemos ter esta dificuldade que os jovens sigam ao conselho. Eu vim de transportes públicos, autocarro. Estou a ver que houve aqui algum barulho. E o terceiro, que é na parte de emprego e economia, nós também já falámos e já fomos a fundo. A verdade é que precisamos de conseguir trazer emprego para conseguir que os jovens venham para o Conselho. Eu só queria dizer que a verdade, e deve ser dito, é que a Câmara não é mal gerida. Se nós olharmos para as contas e para os orçamentos, não existe propriamente algo que nós devemos apontar, mas a verdade é que também não é extraordinariamente bem gerida, porque lhe falta ambição e falta desafiarmos aquilo que são as políticas que têm sido feitas ao longo dos anos e que têm dado para gerir. Eu acho que nós estamos num momento em que queremos parar do gerir normal e passar para mais ambição e mais desafio e risco de empresas estarem cá, mais jovens, mais educação, mais empresas, mais associativismo, mais atividades, mais cultura. É isto que nós queremos. E para isso precisamos ser mais ambiciosos, precisamos de arriscar mais, precisamos de falar de temas que por norma não eram falados, e este é o grande momento. E como tenho tempo, quero só agradecer à Gazeta das Caldas, à Fátima e ao Paulo por esta discussão e aos meus colegas de painel. Obrigado. Vítor Pinto, minutos finais, últimos argumentos. Efetivamente ficaram aqui alguns temas por falar. Nós temos intenção de apoiar a agricultura de uma forma diferente daquela que tem sido feita, porque podem vir aí dias maus para o setor e a Câmara tem que estar preparada para apoiar aquela que é a principal fonte económica do Conselho. Pretendemos criar um gabinete de apoio ao agricultor e na área do turismo queremos também, para além de tentar perceber o projeto que está em andamento, que foi falado pelo Presidente, pelo Ricardo, dos passadiços, queremos apostar numa rota de enoturismo para que também aí a agricultura possa beneficiar. Isso obriga a que, efetivamente, se apoiem também unidades hoteleiras e unidades de restauração para que promovam os produtos locais. Para além disso, há outro fator que é importante, que é o fator dos transportes, que também não foi aqui falado, mas que a nós nos preocupa bastante, é fazer uma análise exaustiva daquilo que é o parque e se a Câmara está ou não a usufruir de tudo aquilo que terá direito face aos acordos que há e aos milhões de euros que são investidos nas rodoviárias e criar um transporte a pedido, o chamado transporte a pedido, mini-circuitos dentro do Conselho, que eventualmente até poderão cair dentro desse âmbito. De resto, é agradecer também a presença de todos os que aqui estão e de todos que nos estão a acompanhar, quer via rádio, quer via Facebook ou Instagram. E aqui aos meus colegas, a vós também, pela vossa presença aqui no Cadaval, e apelar à população para que, se quiserem um pouco mais e melhor para o Cadaval, no dia 12, têm alternativas. Finalmente, candidato do Partido Socialista, João Filipe Ferreira. Antes de mais nada, fazer um agradecimento que não fiz inicialmente.
a todos que estão presentes e aqueles que nos estão a acompanhar em casa, aos meus colegas de painel, obviamente, dizer que, independentemente de concordar mais ou menos com a opinião deles, que respeito imenso a coragem de terem aceito este desafio, porque acho que não é, eu sei que não é fácil. E dito isto, obviamente não concordo com algumas coisas, a começar pelo estado do Conselho do Cadaval. O Conselho do Cadaval está estagnado há 24 anos e isto é indesmentível. Os jovens não têm soluções, aparecem meia dúzia de empregos por ano quando aparecem empregos qualificados, há o problema da habitação, há o problema dos transportes que nós não falamos. O Vítor falou aqui na questão dos transportes à medida, é uma proposta que nós temos desde também de 2021 e que tem a ver com a otimização dos transportes em função das necessidades. Aquilo que eu falei há bocado, por exemplo, da questão dos idosos, poderem ter um transporte dedicado, era uma das coisas que nós previmos. Aliás, a questão da atenção relativamente aos idosos é um outro aspecto que nós não falámos muito. Nós tínhamos uma proposta que é aquilo que nós chamamos de aldeias-lar e, grosso modo, é alargar o serviço, que já é feito de alguma forma pelas IPSS, mas alargar esse serviço com outro tipo de funcionalidades para permitir que os idosos possam ficar em casa e retardar o máximo de tempo possível a ida para as instituições. A parte da educação foi outro aspecto que também não falamos muito. Nós achamos que é importante trazer equidade de oportunidades aos alunos de famílias menos favorecidas e uma das coisas que nós notamos que faz falta seria o acompanhamento pós-escolar que não existe, ou seja, temos aqui algum mecanismo de ajuda em conjugação com a escola, obviamente, de apoio às explicações, aquilo que habitualmente chamamos como explicações. Ainda a formação profissional é uma área que também não falámos e que nós entendemos que deveria ser feito, nomeadamente na área que são necessárias aqui, por exemplo, a agricultura, nomeadamente trazendo formação na área tecnológica. Finalmente, para concluir, o apelo ao voto e, grosso modo, o que as pessoas vão ter que escolher dia 12 é continuidade e votar nos dois principais concorrentes é manter ou alteração e inovação. E isso, a opção é PS. Obrigado. João Filipe dos Reis pelo PS, Vítor Pinto pelo Chega, Catarina Marinho pelo CDS-PP, Eduardo Batista pela CDU, Ricardo Matias pelo CLIC e Ricardo Pinteus pelo PSD. São os candidatos, 6 candidatos às eleições de 12 de outubro no Conselho do Cadaval. Um elogio à vossa disponibilidade para este desafio cívico em prol da comunidade. Foi mais uma iniciativa promovida pelo Semanário Gazeta das Caldas, com transmissão em direto pela 91 FM, neste espaço magnífico, é bonito, o Palco Cultural e Social da Fonte. Recordo que, para quem aqui está, agradeço também a todos os que nos acompanharam aqui em direto a exemplares da Gazeta das Caldas, precisamente com entrevistas com os 6 candidatos, estão disponíveis para poderem levar, se assim o entenderem. Votos de uma muito boa noite. Obrigado por este debate vivo e, acima de tudo, com elevação e muito cívico. Parabéns a todos. Obrigado. O povo que decida no dia 12.